Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, esse nosso canal que tem por objetivo diariamente trazer meditações sobre a vida com base na Palavra de Deus, com base no Evangelho de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, aperte as notificações para receber os nossos vídeos diariamente. Se você gostar, dê um like e compartilhe. Jesus faz a relação entre amor e obediência, entre a habitação de Deus e entre obediência e a sua manifestação na vida das pessoas. João capítulo 14, verso 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está dando as últimas orientações aos seus discípulos antes de passar pela tortura, antes de passar pelo martírio, passar pela cruz. Jesus tem uma forma de se relacionar com Deus, a quem ele chama de Pai. Jesus possui um código de conduta, Jesus possui um código de ética. E nessa conversa ele diz que rogaria ao Pai que enviasse o Consolador. E que ele identifica como o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas que esse Espírito estaria entre os discípulos e habitaria nos discípulos. Por isso ele não os deixaria órfãos, mas voltaria para eles em uma demonstração de uma ação do Deus Trino. Jesus tem uma compreensão da lei de Moisés, ele faz uma releitura dessa lei no Sermão do Monte, pois o que Moisés ouviu, recebeu e compreendeu, era aquilo que ele poderia ser aplicado na sua época. Então, a revelação de Deus a Moisés era aquilo que ele compreenderia no seu momento, no seu contexto, e isso foi muito importante. Mas em Jesus, o próprio Deus encarnado estava entre os homens, falando de uma forma audível e perceptível. Jesus tem os seus mandamentos, a lei dizia, não matarás, mas ele diz, qualquer que se irar contra o seu irmão já é sujeito a julgamento. Qualquer que difamar o seu irmão corre o risco de ser lançado ou de ir para o fogo do inferno. Jesus faz uma releitura sobre adultério, sobre a vingança, sobre oração, sobre jejum, sobre esmolas. Ele diz, a lei de Moisés diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus faz uma interpretação ou dá um novo mandamento aos seus discípulos em João 13:34. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Então Jesus tem esse código de conduta, esse código de ética, um código moral, um código de relacionamento e intimidade com Deus. Jesus tem uma lógica nesse relacionamento com a palavra, no relacionamento com o Pai, no relacionamento com o próximo. E agora, nesse momento, ele diz aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria neles. Isso faria lembrar das suas palavras, dos seus ensinamentos, do seu código, dos seus códigos de ética, moral e conduta. E eles então teriam nessa mente, nas suas mentes, esta palavra, este código. E Jesus então traz um novo ingrediente para essa relação. Ele traz a obediência. E essa obediência tem relação com amar a Deus. Amar a Deus é obedecer às suas palavras. Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. Então amar a Deus é obedecer. Amar a Jesus é obedecer às suas palavras, obedecer aos seus mandamentos. Amar Jesus não é fazer coisas, mas é obedecer à sua vontade. Tudo que Deus quer que nós tenhamos é obediência, para que nós venhamos a cumprir os seus mandamentos. E a promessa é que aqueles que cumprem esses mandamentos recebem o amor do Pai em retribuição. E eles serão amados também por Jesus. Então, aqueles que obedecem os mandamentos, as palavras de Jesus, são amados pela divindade, são habitados por Deus. Essa é a promessa de ser um com o Senhor. E a maior evidência, então, de um cristão ser habitado por Deus, pela divindade, pelo Espírito Santo, é a obediência que ele tem às palavras de Jesus, é a obediência que ele tem a essa lógica, a esse código de ética de Jesus. A nossa oração para esse dia é que sejamos obedientes a esses mandamentos de Jesus, que possamos conhecer esse código de conduta ética e moral, conhecer a sua lógica e assim praticar. Que sejamos então amados pelo Senhor,
habitados pela divindade. Que Deus abençoe o seu dia, suas tarefas, abençoe a sua jornada, que te conceda um dia debaixo da sua direção e da sua proteção. Fiquem na paz e nós nos vemos na jornada.